nada como um passe. A irmã Leonor deu o passe, pronto, já está em ordem. As máquinas também são como nós, envelhecem. Então, nós propusemos-nos hoje falar de anjos, começando por dizer que na própria Bíblia conta-se o episódio da queda dos anjos. Trata-se de uma narrativa muito rica, mas de simbolismos. E por vezes eles são tão fortes, e são tantos, que esses simbolismos são difíceis de interpretar. Quando assim é, gera-se alguma confusão. A ideia de que seres perfeitos possam de repente cair em desgraça faz-nos alguma confusão. Afinal, os sentimentos puros e a conduta reta, conduta equilibrada, são inerentes ao estado de perfeição. Jesus é o único exemplo de ser angélico que já pisou o solo do planeta. Jesus. Invariavelmente, sábio e bondoso, constitui, ainda hoje, e será para sempre, um modelo a ser seguido pela humanidade. Entretanto, fora do sentido literal da linguagem bíblica, essa passagem dos anjos caídos é uma boa oportunidade para nós fazermos profundas reflexões. Nessa passagem bíblica, estão estampados, afinal de contas, o quê? Os velhos vícios humanos. Por exemplo, o desejo incontido de brilhar, brilho próprio, ofuscando os outros. É a ideia que dá essa passagem bíblica. E ainda segundo ela, os tais anjos queriam se assemelhar a Deus. Queriam ter a sua glória igual à de Deus. Outra falha corriqueira que nós sabemos que nos homens reside é a ingratidão. E quando assim é, a criatura que se rebela contra o Criador é ingratidão. Então vejamos que, tendo recebido tudo do Senhor da vida, esses anjos agraciados se revoltaram contra ele. E no seguimento destas reflexões é possível nós concluirmos que essa tragédia bíblica, afinal de contas, repete-se todos os dias. Todos os dias nós encontramos essa ingratidão e essa rebelião. Ela não costuma às vezes ser percebida por nós diretamente. E não conseguimos ver porque andamos distraídos. Mas é comum, porque se trata de criaturas dotadas por Deus com os mais variados talentos, mas são criaturas ingratas. Podem ser intelectuais, artistas, empresários, professores, administradores, os mais diversos. São ricos de possibilidades, são ricos de recursos, mas não cuidam de tornar o mundo melhor. São inúmeros os artistas que excitam o que há de pior nas criaturas. Idealizam e executam obras de violência e até de devassidão. Aproveitam a sua notoriedade para propagar vícios e leviandades. Engendram danças, músicas, filmes, peças teatrais, livros lascivos. E engendram tudo isso com o talento que Deus lhes concedeu, mas desvirtuando-o. O mesmo se dá com alguns grandes inventores e cientistas. De suas mentes saem invenções voltadas à guerra e à exploração. E muitos deles ainda, na sua arrogância, pretendem até provar ou comprovar a inexistência de Deus. Também há os empresários indiferentes à ética e ao grande interesse do público. Utilizam o seu gênio para dominar os mercados a todo o custo, não importando quem prejudica
ou até quem leva, muitas vezes, fruto da dificuldade a suicídios. O mesmo se pode afirmar de professores que dão maus exemplos aos alunos e que muitas vezes pouco ensinam. Todo homem talentoso que não age em favor do progresso corporifica a metáfora dos anjos caídos. Não estão cumprindo, não estão usando, não estão pondo a serviço do outro os dons que Deus concede. Então, claro que isto acontece porque não são perfeitos. Caso contrário, não errariam. Mas todos nós, de algum jeito, recebemos de Deus importante depósito. Uns mais, outros menos, é lógico. É sempre em função da nossa evolução espiritual. Mas todos recebemos um depósito, do qual um dia teremos de prestar contas. A missão de cada um de nós é tornar o mundo melhor, qualquer que seja a nossa área de atuação. Se decidimos utilizar os nossos recursos de forma egoísta, ou se desvirtuamos aquilo que são os nossos dons, estamos nos lançando num precipício. E estamos nos lançando por livre e espontânea vontade. Estamos nos candidatando a dolorosas expiações que podem durar séculos. Tudo no universo pertence a Deus. E Ele, em sua bondade, distribui aos seus filhos os mais ricos e belos dons. A felicidade e a plenitude resultam da saudável utilização dos recursos que Deus nos concede. Então, após esta reflexão, será que somos forçados a negar a existência dos anjos? No sentido da realidade, sim. Na simbologia, não. Vejamos. Numa noite serena, na amplidão do firmamento, 2 estrelas conversavam. Diz uma: eu era a dor. Fui a mais fiel amiga do bem. Estive em toda a parte, lapidando corações para oferecê-los ao nosso Pai Celeste. Maltratei. Eu sou a dor. Fui repelida. Despertei alguns sentimentos, mas fui desprezada. Ajudei e amaldiçoaram-me. Servi e não encontrei compreensão. E quando desfaleci, exausta, fui recolhida e colocada aqui no firmamento, para clarear a noite dos infelizes que desejam encontrar a estrada da aventura plena. E tu, de onde vens? Por que viajas sempre tão rápida? E a resposta é sublime. Venho também do mundo. Meu ministério não foi tão difícil quanto o teu, porque a minha vida foi toda um hino de amor. Não tive tempo de examinar quem me ofereceu afeto ou quem me esqueceu. Tanto quanto me foi possível, embrenhei-me no dever e apaguei-me nas sombras do meu silêncio. Estive, entretanto, de pé, vigilante, aguardando, enquanto a noite vestia a terra. Ofereci-me quanto pude, e não obstante, reconheço não ter feito tanto quanto devia. Chorei. Chorei para que os meus amores não chorassem. Pisei espinhos para que os pés deles recebessem piso macio e perfumado nas estradas. Tentei converter pedras em pães. E quando os vi, os meus amores triunfar, retornei à minha quietude.
sorri com a felicidade que lhes sorria a eles nos corações. Não tive sequer tempo para ser arrebatada num êxtase. E quando fui chamada por nosso Pai para aqui ficar no céu, embelezando a natureza, reconheci-me sem valor. Porque afinal de contas, sem eles, esses meus santos amores, eu nada sou. Há tanta sombra na terra e tantos corações em aflição, que roguei ao sublime Pai me permitisse retornar aos mesmos caminhos para aquecer os corações que não esqueço, e lá ficaram, na ventania do mundo terra. Em relação a ti eu sei, tu és missionária da vida. Tu que és a dor, és missionária da vida. As tuas bênçãos não podem deixar de visitar os meus amores. Por isso ofereço-te o meu coração, para que o buriles e nós as duas juntas possamos descer para recebê-los novamente em nossos braços, conduzindo-os agora à glória da imortalidade. A outra estrela não pôde evitar de perguntar: eu sou a dor, e tu quem és? Eu sou mãe. Estabeleceu-se uma grande quietude, depois da qual milhares de gotas de prata caíram sobre a terra, como lágrimas daquele anjo estelar. Foi nessa hora que, recebendo a dor no coração, a mãe voltou para sofrer em silêncio e ser, entre os homens, a mais bela estrela da vida. Um anjo estelar. Elas são luminosas e sublimes, redimindo com o seu amor angelical a humanidade inteira. Ser mãe é experiência única e aprendizado indispensável para a vida. Depois de vestir a maternidade, o espírito nunca mais é o mesmo. Os laços que se formam, as emoções, os sentimentos, as dores purificadoras, tudo se conjuga para a transformação do ser. Se você é mãe, não se deixe nunca levar pelo desânimo. Não se deixe levar pelos apelos materialistas do mundo, que sempre tentará buscá-la e retirá-la da sua missão bendita. E às vezes somente em troca de algumas vaidades e alguns interesses menos bons. Ou se você, em breve, se habilitará à maternidade, prepare-se. Prepare-se com desvelo, com carinho. Estude, pesquise, emocione-se. Estabeleça desde já um vínculo com os espíritos que voltarão ao mundo através de você, ou que você receberá do mundo. Porque nem sempre se é mãe no corpo, mas mãe na alma. Gravidez ou adoção é maternidade. Um dia, o menino voltou-se para a mãe e perguntou: os anjos existem mesmo? Eu nunca vi nenhum. Como ela lhe afirmasse a existência deles, o pequeno disse que iria andar pelas estradas até encontrar um anjo. É uma boa ideia, falou a mãe. Eu irei com você. Mas você anda muito devagar, mãe. Você tem problema? Você tem um pé aleijado? A mãe insistiu. Não, eu vou com você. Afinal, ela até podia andar mais depressa do que ele pensava. E lá se foram. O menino saltitando e correndo, e a mãe, coitadinha, mancando, seguindo atrás. De repente, uma carruagem apareceu na estrada. Uma carruagem majestosa, puxada por lindos cavalos brancos, e dentro dela uma linda dama. Estava envolta em veludos e sedas, com plumas
plumas brancas nos cabelos escuros. As joias eram tão brilhantes que pareciam pequenos sóis. Ele correu ao lado da carruagem e perguntou à senhora: "Você é um anjo?" Ela nem respondeu. Resmungou alguma coisa ao cocheiro, que chicoteou os cavalos, e a carruagem desapareceu na poeira da estrada. Os olhos e a boca do menino ficaram cheios de pó. Ele esfregou os olhos e tossiu bastante. Então chegou a sua mãe, que com desvelo limpou toda a poeira com o seu avental de algodão azul. Ela não era um anjo, não é, mamãe? Com certeza que não. Mas um dia, filho, um dia ela poderá tornar-se num. Mais adiante, uma jovem belíssima, também ela num vestido branco, imaculadamente branco, encontrou a criança. Aqueles olhos eram 2 estrelas azuis. E ele voltou a perguntar o mesmo: "Você é um anjo?" Ela ergueu o pequeno nos seus braços e falou feliz: "Ontem à noite, uma pessoa me disse que eu era um anjo. E enquanto acariciava o menino e o beijava, ela viu o seu namorado chegando. Rápida, colocou o garoto no chão, tudo tão depressa, que ele não conseguiu firmar-se bem nos pés e caiu. Ela zangada, porque entretanto ele ao cair com os pezinhos sujou-lhe o vestido. Olhe como você sujou o meu vestido branco, seu monstrinho. E correu ao encontro do seu amado. O menino ficou no chão, chorando, até que chegou a sua mãe e enxugou-lhe as lágrimas com o seu avental de algodão azul. Não, afinal aquela moça também não era um anjo. O garoto agora abraçou o pescoço da mãe e disse estar cansado. Você me pega ao colo? É claro, disse a mãe, foi para isso que eu vim. Com o precioso fardo nos braços, a mãe foi cocheando pelo caminho, mas para o alegrar foi cantando a música que ele mais gostava. Então o menino abraçou-a com força e perguntou-lhe: Mãe, você não é um anjo? A mãe sorriu e falou mansinho: Imagine, nenhum anjo usaria um avental de algodão azul como o meu. Anjos são todos os que na terra se tornam guardiões dos seus amores. São mães, são pais, filhos, irmãos, aqueles que renunciam a si próprios, às suas vidas em benefício daqueles que amam. As mães, sobretudo, prosseguem, doando-se e velando pelos seus filhos, e o fazem mesmo além das fronteiras da morte, transformando-se em espíritos protetores daqueles que na terra ficaram, porque os que ficaram são pedaços do próprio coração das mães que vão. Não podíamos, nem devíamos, falar de anjos sem referir um que é muito especial. Aquele que nos acompanha pelos caminhos da vida. Um amigo invisível, o nosso anjo guardião. Designado por Deus para nos acompanhar, sobretudo nos passos da nossa longa jornada pela terra. Esse Espírito aconselha-nos, auxilia-nos e pacifica os nossos momentos de crise. Também o Divino Emissário está sempre ao nosso lado. Sobretudo quando, em silenciosa prece de gratidão a Deus, Ele ora também junto conosco e ora pelas nossas vitórias. Sempre que sorrimos felizes, eles sorriem. Devemos pensar nele como um irmão mais velho, um companheiro que nos dedica à amizade mais pura e desinteressada, porque ele não espera nada de nós. Estar em contacto com esse bom companheiro é essencial. E podemos fazê-lo pela prece
ou nos nossos momentos de meditação. Podemos escutá-lo, mas para isso é preciso silenciar a mente, acalmar o nosso tumulto interior. Afinal, quem é que consegue ouvir alguma coisa quando tudo à volta é ruído? Ninguém. Então, agora, com a mente calma, ouviremos a voz do anjo amigo. Não é uma voz física, como esta que utilizamos uns com os outros, os encarnados, mas é uma voz interna. A voz que apenas ressoa na alma. Os conselhos desse amigo celeste se farão então ouvir pela nossa intuição. É que Deus não quer que o anjo guardião faça o nosso trabalho maior. O nosso trabalho maior, que é tornarmos-nos pessoas melhores. A nossa tarefa de autoaprimoramento é individual e intransferível. Ninguém pode fazer esse trabalho por nós ou nós pelos outros. A figura do anjo da guarda é um recurso que Deus utiliza para nos dar apoio. Mas as tarefas a serem feitas são nossas. E isto acontece para que cada um de nós tenha o mérito pelas boas obras e também pelas atitudes que pratica. É o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolher o bem, o belo e o amor. Deus deseja a nossa felicidade. Deus não cria os espíritos para serem infelizes. Tomara Deus que todos nós fôssemos a felicidade suprema, mas nós não temos ainda querido. Por isso, e sabendo da nossa dificuldade, Ele dotou-nos de uma força de vontade, doou-nos inteligência, doou-nos sensibilidade, para que todos nós possamos progredir intelectual e moralmente. Se outra pessoa tomasse decisões por nós, qual seria o nosso mérito? E ainda que o fizessem, não havendo mérito para nós, também não aprenderíamos as lições que a vida oferece. Só aprendemos porque passamos pelas coisas. É o aprendizado pela experiência que nos traz engrandecimento, que nos traz a maturidade, que nos leva então agora a podermos compreender os outros, a sermos mais pacientes. Na imensa escola que é o mundo, somos estudantes repetentes, que ainda temos deveres a cumprir e matérias a aprender. E nesta escola há outros que estão um pouco mais adiantados, que ajudam os que estão iniciando. Esses são os anjos guardiões, ou espíritos protetores. Eles não nos substituem. Eles não tomam as rédeas da nossa vida. Eles sugerem, aconselham, consolam. E como fazem isso? Fazem isso quando falamos com eles. Fazem-no por sugestão mental e pela intuição. Também nos aconselham quando estamos dormindo. Sim, porque é nessa hora que nós estamos libertos do corpo e podemos melhor entrar em contacto com o mundo espiritual. O que dorme é o corpo. O nosso espírito está sempre lúcido e atuante. E é nesse mundo espiritual que vive o nosso anjo guardião. Por isso, os espíritos protetores são sempre mais adiantados, pois precisamos da sua sabedoria para nos orientar. São sábios, pois somente um sábio poderia respeitar o livre-arbítrio do seu protegido quando ele faz enormes tolices e quando sofre por causa disso. Tem que ser muito sábio para não atuar quando não deve. E esse espírito protetor que nos ouve nas horas calmas, quando aparentemente falamos para as paredes, ele escuta o que nós dizemos. Quando lamentamos as oportunidades perdidas, ele escuta. Quando admitimos a nossa imperfeição, ele escuta. E há coisas que falamos apenas para nós mesmos.
Mas Deus as ouve e determina ao espírito amigo que também as escute. É nessas horas, quando a solidão nos alcança, a tristeza desabafa sobre as nossas cabeças e o desânimo se faz-se presente, é nessas alturas que o anjo da guarda está de guarda e nos abraça. Enlaça a nossa alma cansada, embala o nosso sono e as suas lágrimas regam a nossa estrada, os seus sorrisos iluminam os nossos dias, se tivermos olhos de ver. Porque a missão dessa alma generosa é seguir junto connosco e nos amar. Então começamos esta nossa pequena palestra vendo os anjos que caíram e terminamos com os anjos que não nos querem ver cair. Pelo caminho vimos anjos que o parecem, mas não são, e outros que não o parecendo, verdadeiramente são. Afinal, quanta riqueza de aprendizado quando os nossos olhos se abrem para ver o que é verdadeiro. Aguarda-nos a todos, não tenhamos a mínima dúvida, porquanto filhos de Deus. Aguarda-nos um final feliz. Aguarda-nos. Porquanto nós sabemos que átomo já fomos. Átomo somos. Mas anjos todos seremos. Que Jesus nos abençoe.